A gente fala agora da equipe do Vila Nova e a pergunta é a seguinte: quem tem mais time, Vila Nova ou Chapecoense? Danilo Dias, o que a Chapecoense tem de mais perigoso, né? Quais são os pontos fortes da Chape nessa Série B 2025? É um time que é uma surpresa, né? Ninguém contava com o acesso da Chapecoense. E ela tem 40 pontos. Se ela vence o Vila Nova, bate na madeira, Thiago. 1, 2, 3. Bati 3 vezes na madeira. Se a Chapecoense ganha do Vila, ela fica numa situação praticamente definida, né? Ela fica com a faca, o queijo e a goiabada na mão. Então fica numa situação muito fácil, muito facilitada para a sequência da Série B, essa é a definição. O que a Chape tem de melhor? Quais os pontos principais desse time catarinense que devem preocupar o Vila Nova nessa decisão da segunda-feira? Ela tem um sistema de jogo com o Gilmar Dalpozo, muito bem estruturado, joga muito bem com seus pontas, tem a ausência de um lateral muito importante nas ações ofensivas e defensivas, mas a Chapecoense não é só o Mailton, digamos assim. Tem o Walter Clar do outro lado também, que vem fazendo uma temporada muito bacana pela equipe da Chape. Agora tem o Inocêncio, que chegou por lá também, um jogador que recentemente até estava aqui, fez o gol e deu assistência diante do Atlético. Cuidado, já chegou mostrando que pode ser fazer com que o torcedor não tenha tantas saudades assim, digamos, do Mailton, além de um Giovanni Augusto que está tendo uma feliz temporada, né, digamos assim, faz gol de falta, assiste os seus companheiros, tá comandando, ele tá exalando literalmente um perfume naquele meio campo da Chapecoense. Gosto de ver o time jogando. É verdade que no último confronto sofreu um pouco no primeiro tempo diante do Atlético, muitos erros sucessivos. Não sei se foi ali a ausência. O Doma é zagueiro lá, não é? Aquele que tava aqui no Vila? O Doma. O Doma tá lá. Tá no elenco, né? O Doma tá lá, o Marcinho tá lá. O Marcinho também. Não, o Marcinho não está lá. O Marcinho é um dos principais jogadores da Chapecoense. Muito Cuidado, bem, Claro que o Goiás uma vez comprou e aqui no Goiás ele deu um chute na pelota. Ele saiu da base do Vila, né? Quando era diretor do Vila. O meio campo é o Bruno Matias, o Juan Jimenez, o Dentinho e o Marcinho. O Dentinho que era do Vila também. Passou pelo Vila Nova aqui em 2023, era do Avaí, né? 2022. Veio emprestado, teve no Avaí também. Lembra, comandante, aquele ano que o Vila Nova fez uma primeira parte terrível e depois teve aquela ressurreição? O Alan Al. Que o irmão do Wilton Pereira Sampaio tirou a vitória do Vila contra a equipe do Grêmio lá no estádio, né, Arena do Grêmio, pela Série B. Lembra. Tem uma sequência, só para terminar o meu raciocínio, tem uma sequência muito boa, né? Nos últimos 10 jogos, a Chapecoense ganhou 7 e empatou 3, né? Um time que já vem sem derrotas. A última derrota dela foi lá no mês 6, dia 29 de junho, que algum time conseguiu bater a Chapecoense e esse time foi o Goiás, de virada. De lá pra cá, a Chapecoense coleciona vitórias, empate, um time que respira confiança. Então eu vejo que o Vila tem um adversário muito complicado. Tomara que seja os times goianos que a Chape não dá certo, né? Digamos assim, a última derrota foi pro Goiás lá dentro da Arena Condá e quem sabe agora volte a ser novamente derrotada por um time como o Vila Nova, que também representa o meu estádio Goiás. E o atacante deles lá, Thiago, é um atacante conhecido, né, do Vila. Quem? Neto Pessoa. Neto Pessoa, né? Cuidado. Esse Neto Pessoa, ele é bom jogador. A questão é que o pessoal pegou no pé dele aqui em Goiás. Aqui ele não jogaria nem a pau. Pra mim, a mas ele é bom jogador. Claudinei com o Neto Pessoa acabou com o Neto momento, Pessoa. complicou. Igual o Emerson Maria acabou com a carreira do Matheus Anderson no Vila. Né? Mas o Neto Pessoa, aquela vez no Vila, ele tava mal e ele tinha que sair do time. E o Claudinei ficou insistindo. Eu acho que quem acabou com a carreira do Matheus Anderson foi o dia que ele nasceu. Mas ele ajudava, comandante. Ele ajudava muito. Mas ele ajudava em recompor, né? Recomposição, ele era bem. Ele não era aquele atacante, né? Ele fazia ali com o Anderson Moreira. O Emerson Maria pedia. Agora tem um Mas o Neto Pessoa, pra mim, naquele momento no Vila, que ele teve um momento bom ao lado do Caio Dantas, foi aquela dupla que fez sucesso. Era o 4-2-4, o Vila jogava. Aí quando com o Caio Dantas atacantes. lesionou, o Neto Pessoa caiu o rendimento e o Claudinei insistiu com ele até o torcedor perder a paciência. E depois não tinha como mais você permanecer com o Neto Pessoa, mas ele tem sua qualidade também e o time da Chape é um time muito bem encaixado. Mas o ponto-chave aí que eu vejo que é um reforço pro Vila Nova é o Giovanni Augusto tá suspenso. Inclusive o nosso ouvinte aqui, o Igor Elias, eu fui confirmar aqui graças a ele. Mailton foi pro São Paulo, Giovanni Augusto suspenso. E o Neto Pessoa... Se tomar o gol desse cara, fecha as portas. Esse aí joga. Mas o Neto Pessoa é bom jogador, mas cara. Esse trem que o Danilo falou que 10 jogos de invencibilidade, uma hora a Chapecoense vai perder essa invencibilidade, viu? E eu apostei com o João Reis. Será que é segunda? Será, Nivaldo? Perdeu dia 29 de junho. Será que é segunda? Mas uma hora passou acontece. Julho, passou agosto. É o tipo de jogo assim, eles vão olhar, o Vila apanha de todo mundo fora de casa. Apanhou do Botafogo de Ribeirão Preto. É o tipo de jogo que favoritaça a Chapecoense. Entra de salto alto. Se bem que o Vila, quando joga fora de casa, normalmente é uma equipe sem personalidade, a bola atola na grama quando vai pro ataque, né? Mas
Uma hora a Chapecoense vai perder essa invencibilidade, velho. Ela ganhou 21 de 27 pontos disputados, Tim. Por Do isso Goiás que pra cá. Por isso que ela chegou. O onde Goiás está também nesse estava momento, na né? vice-liderança da competição, então o ataque do Vila. E o jogo contra o Goiás foi complicado. A Chape saiu à frente. A Foi. gente tava falando até fora do ar aqui, o Nivaldo, né, Nivaldo? Saiu à frente, o Goiás conseguiu a virada ali no finalzinho, um gol no finalzinho do Anselmo Ramon. Porque o Pedrinho entrou bem. Pedrinho entrou E bem. teve uma expulsão lá que, É. pelo amor de Deus. Tem uma expulsão do jogador da Intenção Chape. do árbitro. No Casarão Goiano, você tem passeio a cavalo, parque para as crianças, redes para descanso, engenho com bois e muito mais. Casarão Goiano tem a comida caseira mais gostosa do Brasil. BR-060 em Cesarina. Vem pro Casarão Goiano. 2h52, debate das feras, oferecimento. Vem aí a nova loja da Autovia Motors no Parque Amazônia. Não perca! Vedacil, seu distribuidor Gates. Fansim Digital, futebol o ano todo por um preço ridículo. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. E cortes de frango, linguiças recheadas, empanados produzidos sem óleo e muito mais. Super Frango, a marca de frango mais lembrada pelos goianos. Frango é Super Frango. Vai deixando o like, gente. Ainda não batemos a meta, não. Leandro Cardoso, que era a camisa do Vila. Vamos surpreender e vencer a Chapecoense. Tomara. O Leandri tá ligado com a gente, que era a camisa do Vila. Obrigado pela audiência, Leandri. Bruno Rigonato, que era a camisa do Tigrão. Fernando Bergor. Thiago, amanhã é Verdão. Ele vai confirmar a liderança. Paulo Sanches, Thiago, amanhã é você no Futebol das Feras? Por favor, diga que sim. Sou eu amanhã. Domingo é o Paulo Francisco. Joaquim Marques, que vai dar um show também de apresentação. Aliás, no domingo a gente tem a volta aqui do nosso filho mais bonito. Nivaldo Carvalho tem vários filhos, né? O mais bonito deles volta domingo. Tony Rabelo. Olha que lindo. Ah, menino lindo, gente. Passou na fila da beleza umas 10 vezes, de forma consecutiva, o Tony Rabelo. Volta domingo no aquecimento. Ô, bichinho bonito, gente. Bichinho bem apessoado. Jefferson Gonçalves também tá ligado com a gente, que era a camisa do Dragão. E o Wellington Arantes também tá ligado, mandou aqui um segue o líder. É isso aí, meninos. Nivaldo, esse momento da Chapecoense preocupa o Vila Nova para essa decisão da segunda-feira? É o jogo do acesso, comandante. Os caras estão bem pra caramba. Claro que preocupa. Chapecoense é muito boa, é um time muito bem organizado, é uma equipe que representa bem uma cidade inteira, né? Já esteve na Série A, ou seja, é uma equipe que já esteve onde o Vila nunca esteve. O problema do Vila nesses jogos fora de casa é a falta de personalidade. Eu canso de falar isso aqui, eu não sei o que acontece, parece que já há um espírito de medroso lá no Vila para esses jogos fora de casa. A equipe entra, por exemplo, contra uma porcaria como o Botafogo de Ribeirão Preto, sem aquele jeito de time que vai ganhar o jogo fora de casa, quando vai para o ataque. O jogo diante do Botafogo foi o time do Luizinho Lopes. É a mesma coisinha, você pega o time do Luizinho e põe no comando do Paulo Turra naquele jogo. Então, você pega a Chapecoense, que é uma equipe muito bem ajustada, tem bons jogadores, uma equipe que não está vivendo problema financeiro e está no G4. 10 jogos sem perder, jogando em casa, diante de sua torcida, como é que você não vai se preocupar? Então, uma hora ela vai perder essa invencibilidade. Quem sabe Deus ajuda, Deus abençoa, que seja diante do Vila Nova. A postura contra o Paysandu, ela é suficiente para uma vitória contra a equipe da Chapecoense, Tim? A postura. A postura tem que ser aquela. Tem que ser uma postura, primeiro, defensivamente muito bem. O Vila, contra o Botafogo, Thiago, defensivamente o primeiro tempo foi bom. Aí no segundo foi um desastre, porque teve as falhas individuais. Se o Vila não tem aquelas falhas individuais, pra mim aquele jogo do Botafogo poderia estar jogando até hoje, que ia ser 0x0. Só que aí o Vila conseguiu fazer 2 lambanças lá defensivamente e acabou perdendo o jogo. Então, primeiro, a postura do Vila defensivamente tem que ser um time bem encaixado, com a pegada firme, futebol simples na parte defensiva ali, para que você não dá chance pro seu adversário. O jogo é complicado, mas eu vejo assim também, que uma hora vai cair essa invencibilidade. Tomara que o Vila consiga surpreender, fazer um grande jogo realmente. O Vila precisa de dar essa resposta. Se o Vila quer brigar pelo acesso, ele vai ter que ganhar jogos grandes. Principalmente quando joga fora de casa também, tem que surpreender alguém. Quem sabe na segunda-feira o Vila não consegue, né, Thiago?